Olá, alunos da Rede Pública de Minas Gerais, eu sou Andréa Mapa, professora de Língua Portuguesa, e vou fazer a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, o PET. Bom, as atividades estão no Plano de Estudo Tutorado do 7º ano. Nós temos os índices, primeiramente, e vocês sabem que não precisa copiar. Aqui a primeira parte de Língua Portuguesa, que também não precisa copiar, como eu já expliquei. As habilidades e, finalmente, as atividades. Você tem o hábito de assistir aos telejornais? E quanto a jornais impressos ou online, você os lê? Todos esses veículos de comunicação são alimentados principalmente por notícias. Elas levam às pessoas as informações mais importantes e recentes. As atividades a seguir, você estudará sobre o gênero notícias através de uma notícia, vinculada por um site. Atividade 1, leia a notícia abaixo. Então, o que é para fazer? Para ler a notícia abaixo. Então, vamos lê-la da forma como ela pede para ser lida. Aqui nós temos um pequeno erro de formatação. Primeiro, deveria ter vindo na primeira linha a manchete e depois o restante. Então, seria: casos de coronavírus no Brasil em 19 de março. Secretarias estaduais de saúde contabilizam 647 infectados em 21 estados e no Distrito Federal. O último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 621. Já são 7 mortos no Brasil, 5 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Por G1, em 19 de março de 2020, às 9h01, atualizado a 37 minutos. Confirmada a segunda morte por coronavírus no estado do Rio de Janeiro. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até as 22h10 desta quinta-feira, 18, 647 casos confirmados do novo coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil, em 21 estados e no Distrito Federal. O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde desta quinta-feira, contabiliza 621 infectados. O Piauí identificou os 3 primeiros casos da doença no estado. 2 mortes foram confirmadas no Rio de Janeiro nesta quinta-feira pela Secretaria de Saúde. Em São Paulo, foram registrados 5 mortes até o momento pelo governo estadual, o que eleva ao total de óbitos no Brasil para 7. O Ministério da Saúde registrou 4 mortes em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Também nesta quinta-feira, a Secretaria de Saúde de Alagoas anunciou o número de 1 para 4 casos. O Rio Grande do Sul, registrou mais casos confirmados e agora registra 37 infectados. A Secretaria de Saúde do Paraná informou que o estado registra 23 casos. Em São Paulo, o número de casos confirmados do novo coronavírus aumentou de 240 para 286. Fonte: Secretarias Estaduais da Saúde e Ministério da Saúde. Transmissão comunitária. De acordo com o Ministério, há transmissão comunitária em algumas áreas do país. A pasta cita 2 estados, 3 capitais e uma região de um estado no sul. A transmissão comunitária ou sustentada é aquela quando não é possível rastrear qual a origem da infecção, indicando que o vírus circula entre pessoas que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior. A transmissão comunitária está confirmada nos estados de São Paulo e de Pernambuco. Além disso, ocorre isoladamente em 3 capitais, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, além das capitais de São Paulo e Pernambuco, já incluídas acima. Por fim, a pasta também considera o mesmo status apenas para o sul de Santa Catarina, mais especificadamente a região da cidade de Tubarão. A declaração não vale para todo o estado. Aí aqui temos essa foto de uma pessoa lavando as mãos com sua legenda: lavar as mãos com água e sabão é a melhor maneira de prevenir o coronavírus. Fotos, Carlos Pol. Situação no mundo. De acordo com informações da Organização Mundial de Saúde, atualizadas às 16h40 de quarta-feira,
houve 207.855 casos confirmados e mais 9.000 mortes por Covid-19 em 166 países e territórios. O balanço apontou que cerca de 34% das mortes estão concentradas em Hubei, província chinesa onde se iniciou o surto. Lá foram ao menos 3.130 vítimas fatais. A Itália aparece como o segundo país com mais mortes por coronavírus. São 2.978, 32% de todas as mortes no mundo. Autoridades da China reportam 34 casos de coronavírus, todos vindos de fora do país. A China anunciou nesta quinta-feira que, pela primeira vez desde o início do surto, não registrou qualquer novo caso de transmissão local do novo coronavírus, mas teve 34 novos casos de infectados que vieram do exterior. Também nesta quinta-feira, os governadores da Austrália e da Nova Zelândia anunciaram a suspensão da entrada de pessoas não residentes no país para reforçar as medidas destinadas a conter a propagação da pandemia de Covid-19. Até o momento, os países não determinaram o fechamento das escolas nem adotaram medidas de confinamento. A Austrália registra 642 casos confirmados do novo coronavírus e a Nova Zelândia, 28. Brasil contraria a OMS e só faz testes em casos graves. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, afirmou que não mudará agora o critério adotado na fase de mitigação e só as pessoas com casos graves serão testadas. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomendou na última sexta-feira, 13, que os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para achatar a curva da disseminação da doença do Covid-19. O governo federal, que disse ter comprado kits da Fiocruz para 30.000 testes nos laboratórios públicos, disse que o objetivo da medida é economizar testes para as pessoas com complicações. Hora de exercitar! Agora vamos para a atividade 2. Releia o primeiro parágrafo da notícia e responda as perguntas, ou seja, as perguntas da atividade 2 vão estar no primeiro parágrafo da notícia. Qual foi o fato ocorrido? O aumento de casos e de mortes pelo coronavírus no Brasil. Letra B. Onde ocorreu o fato? Se voltarmos aqui no primeiro parágrafo. Casos de coronavírus no Brasil em 21 estados e no Distrito Federal. Então, voltando à pergunta, onde ocorreu o fato? Os fatos noticiários aconteceram em vários estados do Brasil. Poderia ter dito também, eu respondi com as minhas palavras, né? Mas eu poderia ter dito no Brasil, em 21 estados, mais no Distrito Federal. E quando ocorreu? Também está escrito lá, bem no comecinho, lembra? Ocorreu na verdade, em 18 de março e não 19 de março. Atividade 3. Explique a relação entre a primeira foto e a notícia, observando a legenda. O que tem a ver essa foto e a legenda com o fato noticiado? A notícia fala sobre o aumento de casos de contaminação pelo coronavírus no Brasil. A relação da foto com esse assunto é que ela mostra, de acordo com a sua legenda, a melhor forma de prevenção desse vírus. Agora vamos para a semana 2. Novamente, essa parte aqui em cinza que não é para copiar, então é um resumo sobre o que é a notícia. Atividade 1. Releia o trecho da notícia. A China anunciou nesta quinta-feira que, pela primeira vez desde o início do surto, não registrou qualquer caso de transmissão local do novo coronavírus, mas teve 34 novos casos de infectados que vieram do exterior. Qual foi o fato noticiado aqui na letra A? O que aconteceu aqui que virou notícia?
o registro de casos de transmissão do coronavírus na China. Não é? Ele fala que o registro que aqui não registrou da transmissão local e aqui que registrou novos casos. Vocês também poderiam ter respondido: que a China não registrou novos casos de transmissão local, mas que teve 34 novos casos de infectados. Aqui eu resumi. Eu resumi tudo isso aqui nessa frasezinha. O que aconteceu? O registro de novos casos do coronavírus na China. Letra B. De acordo com a notícia, o que significa transmissão comunitária? Olha, de acordo com a notícia, todas essas atividades são a respeito de informações explícitas no texto. Isso quer dizer que está escrito no texto. Eu não tenho que interpretar, imaginar muito para descobrir o que é. Então, aqui, de acordo com a notícia, o que significa transmissão comunitária? Eu vou voltar lá no texto. Transmissão comunitária. Está bem aqui. A transmissão comunitária ou sustentada é aquela quando não é possível rastrear qual a origem da infecção, indicando que o vírus circula entre as pessoas que não viajaram ou tiveram contatos com pessoas no exterior. Ou seja, você não tem como saber. Se ela não for comunitária, a gente fala, ela pegou do fulano que viajou, pegou do beltrano que viajou. E vai rastreando de onde veio a possível infecção. Mas se você não viajou para o exterior, não teve contato com quem viajou, a gente chama de a gente chama de transmissão comunitária, porque quer dizer que o vírus já está circulando entre a população e já não é mais possível saber de quem você está pegando a doença. Então, voltando à pergunta, de acordo com a notícia, o que significa transmissão comunitária? É aquela que não é possível rastrear qual a origem da infecção, indicando que o vírus circula entre as pessoas que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior. Aqui, vocês puderam perceber que é mais um errinho, né, de formatação. Eles repetiram a pergunta. Atividade 2. Observe o trecho. Os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para achatar a curva da disseminação da doença Covid-19. Explique o emprego das aspas no trecho acima. Como eles esqueceram de colocar essas aspas aqui para iniciar a expressão, ficou difícil mesmo de descobrir o que é que eles queriam, né? Mas, observando melhor, a gente pode perceber que eles querem saber o uso dessas aspas aqui, nessa expressão achatar a curva. Alguns diriam que é para destacar essa expressão, achatar a curva. Mas o que isso significa? Sabemos que numa notícia devemos usar a linguagem no sentido real das palavras. E achatar a curva, essa expressão, não está no sentido real, foi usado no sentido figurado. Sabe quando aparecem aqueles gráficos na TV que mostram a evolução dos casos do Covid-19 no Brasil? E tem uma curvinha lá em cima e depois a curva começa a se achatar e os casos começam a cair. Então, essas aspas aqui foram usadas para indicar que essa expressão está no sentido figurado, no sentido não literal. Então, essa seria a melhor resposta. As aspas foram usadas para indicar o uso de uma linguagem figurada. Essa expressão indica a redução dos casos de contaminação quando os dados são demonstrados em gráficos. Não concorda com essa resposta? Posta nos comentários ou comenta comigo lá no WhatsApp para a gente discutir isso aqui, tá bom? Atividade 3. Qual o tempo verbal foi empregado? Que sentido de efeito ele provocou? Bom, como aqui a atividade 3 não é a letra A ou B aqui da atividade 2,
a gente pode entender que esse tempo verbal aqui, que essa pergunta, se refere à notícia como um todo e não a esse trecho aqui destacado. Até porque ele não usou essa expressão aqui, ó, no trecho acima. Então, como ele não usou essa expressão no trecho acima e é uma atividade nova, atividade 3, então a gente já pode entender que isso aqui se refere à notícia como um todo. Então a gente sabe que numa notícia, o tempo verbal mais empregado é o presente do indicativo, que é para dar um ar de atualidade à notícia. Toda vez que, porque o presente não indica uma ação que está acontecendo agora, então toda vez que você vai ler a notícia, vai dar a entender que aquele caso está acontecendo no momento em que você está lendo. Então nessa notícia aqui, o que mais foi usado foi o presente e o pretérito perfeito, porque as ações tinham acabado de acontecer, né? Então, olha aqui uma melhor resposta. Os tempos verbais predominantes são o presente, do indicativo, e o pretérito perfeito, também do indicativo. Nesse texto, eles indicam que as ações estão acontecendo ou acabaram de acontecer. E isso dá um sentido de atualidade para a notícia. Número 4. Atividade 4. Releia a notícia e observe que os adjetivos são pouco utilizados. Por quê? Ora, os adjetivos, eles expressam a opinião de quem fala a respeito de alguma coisa, né? Por exemplo, eu acho aquele quadro bonito. Bonito é um adjetivo, né? Mas eu acho ele bonito, outra pessoa pode achar ele feio. Então, os adjetivos expressam a opinião de quem está falando. E isso não pode acontecer numa notícia. A notícia tem que ser imparcial, isenta de opinião, ou seja, não pode ter opinião de quem está escrevendo. Então, a melhor resposta seria: os adjetivos são pouco utilizados porque eles indicam a opinião do autor a respeito do que está sendo dito. Isso deve ser evitado em notícias, pois elas devem ser textos imparciais, isentos da opinião de quem as escreveu. Você pode ter respondido também o mesmo, pode ter dado a mesma resposta com outras palavras, mas o essencial é conter essa ideia de imparcialidade e ausência de opinião na notícia. Atividade 5. Qual a classe gramatical que predomina em uma notícia? Os adjetivos devem ser evitados porque expressam uma opinião e a notícia fala de um fato recente, que acabou de acontecer, e acontecer, qual é a classe gramatical que representa os acontecimentos, as ações? Os verbos, não é? Então, nessa notícia, é a classe dos verbos, pois ela indica as ações que são apresentadas nos acontecimentos. Bom, encerramos aqui então as atividades das semanas 1 e 2. Espero ter esclarecido as dúvidas sobre essas atividades. Na semana que vem, eu posto o vídeo das semanas 2 e 3. Se ainda ficou mais alguma dúvida, pode me procurar no WhatsApp. Ou, melhor, se inscreve no canal, sempre quis dizer isso. Se inscreve no canal, porque eu vou publicar um vídeo sobre o gênero notícias. E já ativa a notificação, deve estar em algum lugar aqui embaixo. Já ativa a notificação, porque assim que eu publicar, você já vai ser avisado. Até mais e, se puder, fique em casa. Precisou sair para ir no mercado, alguma coisa, na farmácia, para sair por um motivo urgente? Não esqueça. Use máscara corretamente. Até mais. Todo mundo não de máscara.